Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Piedade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu coloco nesse canal diariamente. Me segue também no Instagram, se você quiser, MP Piedade, quiser deixar um recadinho aqui em comunidade também, tá, gente? Gente, eu quero falar hoje, não esqueça de deixar o joinha, que ele é importante. Quero falar sobre maldição, pois é um problema que nós enfrentamos muitas vezes e não sabemos quais são as causas dessas maldições. E em Provérbios 26, verso 2, fala que não há maldição sem causa. Então nós precisamos de descobrir quais são as causas dessas maldições, tá certo? Em número 22, olha só, acho que é isso mesmo, número 22, conta a história do povo de Israel que estava diante ali de Jericó, passando pelos povos moabitas. Balaque, o rei dos Moabitas, manda chamar Balaão, que era um profeta, para amaldiçoar o povo de Israel, que estava ali diante deles. Então, Balaão chega para amaldiçoar e não consegue amaldiçoar, porque aquele povo estava caminhando na obediência de Deus. Então, como o profeta poderia amaldiçoar? Porque eles eram um povo benditos do Senhor. Então, quando ele abria a boca para amaldiçoar, ele só conseguia abençoar. Ou seja, se não há causa, não há maldição, tá? E nós precisamos de descobrir o que pode nos trazer maldição. Porque quando eu aceito Jesus Cristo como Senhor, Salvador da minha vida, eu sou regenerado, eu sou aceita no reino de Deus, eu faço parte agora do reino de Deus, eu sou lavada e remida no sangue de Jesus. E eu preciso caminhar na obediência da palavra do Senhor. E isso é que traz muitas vezes maldição para a nossa vida. A quebra de princípio, a quebra de mandamento. Porque, infelizmente, muitas pessoas acham que pelo fato de eu estar no tempo da graça, eu não tenho que obedecer os mandamentos do Senhor. Que os mandamentos são as leis que Deus criou para o povo de Israel. E sabemos que Jesus Cristo, quando ele veio, que questionaram Jesus a respeito da lei, e ele disse que ele não veio para mudar a lei, ele veio para tirar o jugo da lei, porque até Jesus a salvação era pelo cumprimento da lei, ou seja, pelas nossas obras. Então a graça é só para a salvação. Isso não nos isenta de obedecermos os mandamentos do Senhor. Os mandamentos, eles ainda continuam, não só para o povo de Israel, mas para a igreja, porque a igreja, ela foi ligada em Cristo, tá? Jesus é da linhagem de Judá, faz parte dos israelitas. Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Tá? E depois foram abrindo a oportunidade de salvação para os gentios. Então, hoje nós somos os gentios, somos, mas nós estamos ligados em Cristo, na videira verdadeira. Lá em João 15 fala que nós fomos enxertados na videira verdadeira para receber vida da seiva, que é Jesus Cristo. Mas para que nós pudéssemos ser ligados em Cristo, os ramos que eram os ramos da videira, que eram os judeus, tiveram que ser quebrados para que nós pudéssemos ser enxertados. Então, quem entende de enxertia sabe o que eu estou falando. Se você não sabe, não dá para falar sobre isso nesse vídeo, mas é só você dar uma pesquisada sobre como é feita a enxertia, você vai entender esse enxerto que foi feito da igreja dos gentios no povo de Israel. Então, os mandamentos do Senhor é para sim, é para todos nós cumprir, obedecer os mandamentos. O salmista disse que aquele que transgride os mandamentos não prospera. Gente, isso é tão sério. Às vezes você não está conseguindo prosperar porque você tem transgredido os mandamentos do Senhor. Por anos, eu crente, eu estava transgredindo os mandamentos do Senhor e nem sabia, porque fui ensinada que eu estou no tempo da graça, então eu não preciso ter compromisso com os mandamentos. Gente, isso é um absurdo. Como é que alguém possa ensinar isso? A palavra de Deus fala que aquele que ensinar a palavra de Deus de forma errada tem uma sentença para essas pessoas. Não vou entrar também nesse assunto, mas nós precisamos de obedecer os mandamentos para que nós possamos prosperar. A obediência aos mandamentos não é para a salvação, é para que nós possamos prosperar em todas as áreas da nossa vida. E quando eu falo de prosperidade, não estou falando de dinheiro, de riqueza, eu estou falando de
de que as coisas possam ir bem. Se você obedece o mandamento que fala sobre casamento, o seu casamento vai bem. Se você obedece os mandamentos que fala sobre obedecer e honrar seu pai e sua mãe, a sua vida vai bem em todas as áreas. Então, procura conhecer os mandamentos do Senhor, né? O salmista, eu acho que foi Davi, ele fala, ensina-me, Senhor, os teus mandamentos, para que eu possa obedecê-lo. Então, busca a conhecer os mandamentos do Senhor, para que você possa prosperar. A prosperidade vem pela obediência aos mandamentos do Senhor. Em Deuteronômio 28, foi liberado bênção sobre o povo de Israel. E como eu falo que hoje nós estamos ligados na videira verdadeira, e para recebermos da seiva da vida em Cristo, todos os mandamentos são para nós também. Então foi liberada uma palavra de bênção. E olha só o que fala. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. No versículo 15... A partir do versículo 15 também está falando sobre maldição. Olha o que fala sobre a maldição aqui. Porém, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus para guardares e fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Ou seja, quando você deixa de ouvir a voz de Deus, quando você deixa de obedecer os mandamentos do Senhor em qualquer área da nossa vida, você precisa identificar aonde você está vendo maldição. Existe uma quebra de princípio, existe uma quebra de mandamento. Então, como é que eu fecho a porta para maldição? Obedecendo os mandamentos do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Tá com um problema no casamento, você identifica que o mesmo problema que a sua avó, sua mãe passou no casamento dela, começa a acontecer no seu casamento. Então vai lá, na palavra de Deus, aonde está falando sobre casamento, e você vê aonde foi que você está errando. Você senta com o seu cônjuge, e aí então vocês vão conversar sobre o que está acontecendo, e vocês pedem perdão a Deus, e pede a Deus para ajudar vocês a obedecer. Eu estou falando isso em qualquer área da sua vida. Existe uma maldição de falta de prosperidade financeira, vai lá onde fala sobre prosperidade financeira, identifica. Você precisa aprender a identificar a área da sua vida que você está quebrando os mandamentos do Senhor, tá? Para que você possa prosperar nessa área, na criação de filho, né? Na obediência de pai e mãe. Honrar pai e mãe é um mandamento. Então, existem vários mandamentos na nossa vida, e eu quero deixar bem claro isso. Cumprir e obedecer os mandamentos do Senhor não implica em salvação, tá? Não implica em salvação. Você pode obedecer todos os mandamentos, você pode cumprir todos os mandamentos ali, ser obediente, tudo, e ser próspero e não ser salvo, porque a salvação é pela graça, e a graça, gente, é só para salvação. Ninguém vai ser salvo por obra, por qualquer outra coisa. Você vai ser salvo pela graça. O apóstolo Paulo, ele chega a falar que todas as nossas obras vão passar pelo fogo, tá? Vai passar por um julgamento. E existe obras que é como palha. O que é palha? Palha pega fogo e acaba, vira cinza. Então, se aquilo que você fez for queimado e for como palha, virar cinza, você não vai receber recompensa pelas suas obras. Porém, você está salvo. Porque quem vai participar desse momento de julgamento pelas obras é quem já está salvo. Porém, o indivíduo já está salvo. Às vezes a pessoa fez a obra e todas as nossas obras vai passar pelo fogo. Se ela não for queimada, nós vamos receber recompensa de acordo com as obras. Mas isso não é salvação, porque a salvação é somente pela graça. E a maldição, ela vem pela desobediência à palavra de Deus. Quando Balaque convida Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, né, o Balaque era o rei de Moab, dos Moabitas. E ele soube que o povo de Israel era um povo muito poderoso. Ele chega a dizer para o Balaão: olha, Balaão, eles estão mais fortes do que eu.
Então eles estavam tremendo de medo do povo de Israel. Então ele contrata o profeta Balaão para amaldiçoar aquele povo, porque Balaque sabia que Deus era com aquele povo. Então quando o Balaão, ele vai amaldiçoar o povo de Israel, ele não consegue, porque aquele povo estava caminhando na obediência de Deus. Ele chega a sugerir o rei de Moabe a colocar tropeço, colocar prostituta, para que os homens de Israel pudessem cair em transgressão, para que eles pudessem ser amaldiçoados. E é isso que o diabo faz, é isso que o diabo tem feito. Sabe que você é uma pessoa abençoada, guardada e protegida por Deus. Então o diabo ele vai te seduzindo, ele vai seduzindo você de uma certa forma para que você caia em transgressão e aí então ele possa te amaldiçoar, porque a maldição, para que abre porta de maldição na sua vida. Então é tempo de nós começarmos a observar os mandamentos do Senhor, não para a salvação, gente, tá? Porque a salvação é só pela graça, mas para que nós possamos prosperar, ter uma vida feliz, ter uma família abençoada, ter um casamento abençoado, nós possamos prosperar também nas nossas finanças, tá? Porque Deus não quer um povo miserável, não. Existe tanta coisa que fala por aí, sabe? E o evangelho de salvação realmente não é prosperidade. Mas Deus também não quer um povo que não prospera. O próprio salmista, ele chega a dizer assim, olha, eu quero que o Senhor me dê o suficiente para que eu possa viver e que eu possa viver bem. Eu não quero mais do que eu preciso e nem menos, tá? Então, gente, nós precisamos de viver com dignidade. Nós somos o povo de Deus e o povo de Deus precisa caminhar sendo abençoado, porque quem quer ir para o evangelho para ser amaldiçoado? Tá entendendo? Então, se nós somos o evangelho do mundo, porque as pessoas do mundo vão olhar para mim, vão olhar para você e vão ver se tem Deus na nossa vida através daquilo que eles veem. Se você tem um casamento abençoado, se você tem filhos abençoados, se você é próspero, se você é uma pessoa amorosa, tudo isso faz parte daqueles que servem a Deus. E para que não haja nenhuma dúvida aqui, obedecer os mandamentos do Senhor, para que nós possamos ser abençoados, nós precisamos de fazer isso. Isso não é para salvação, é apenas para que nós possamos viver bem aqui na terra, tá certo? A salvação é somente pela graça. Aí se você decidir viver somente pela graça, ser salvo, tudo bem, é uma escolha sua. Mas Deus tem muito mais para nós. E as bênçãos de Deus já foram liberadas sobre nossas vidas. E basta cada um de nós saber que nós somos herdeiros com Cristo, não só do céu, mas também do reino dele aqui na terra. Tá certo? Esse foi o assunto de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido, que você possa compartilhar. Tá passando aqui uma playlist, você clica e assiste outros vídeos desse canal. Um beijo bem grande no seu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!